Elias Soares foi travado pelos adventistas. Irei mostrar nesse vídeo que o Elias Soares ele fere não somente os princípios da boa apologética, como também os elementos básicos da dialética, ou seja, do diálogo produtivo. Ele parte da tese para a síntese, ou seja, da conclusão, do resultado, e ignora a antítese, o contraditório, o argumento que contrapõe a sua tese. E por causa disso, o Elias Soares apresenta uma apologética tão deficiente e precária. Irei provar isso aqui no meu vídeo. Esse é o canal Ricardo Oliveira, é muito bom ter você aqui comigo. Meus amigos, é muito bom ter você aqui comigo, você que tem compartilhado, que tem curtido os meus vídeos, é por causa de vocês que o canal vem crescendo. Olha, o Elias Soares, esse mesmo Elias que você conhece, que sempre está gravando vídeos falando do adventismo, também o que seria do canal Elias Soares, o que seria de seus vídeos se não fosse o adventismo, né? Ele usa o adventismo aí para poder ganhar visibilidade. Esse Elias Soares que você conhece, ele foi travado pelos adventistas. E eu irei mostrar para você aqui nesse vídeo. Veja só, já tem um tempinho que o Elias Soares e o Leandro Quadros, eles vêm desenvolvendo aí um embate, um diálogo em torno da imortalidade da alma, da ressurreição de Moisés. E ambos vêm expondo aí os seus argumentos, as suas ideias, raciocínios têm sido criados em cima desses assuntos. E todos nós estamos tendo oportunidade de podermos ver quem de fato está fazendo uma apologética séria, madura e com responsabilidade. E mais, uma apologética pautado na verdade, que é a palavra de Deus. Então eu irei mostrar para você aqui, irei provar nesse vídeo que o Elias Soares ele foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Com todo respeito, mas também com toda a sinceridade, eu quero afirmar a vocês que o Elias Soares é o reflexo de como a apologética é precário aqui no Brasil quando o assunto é adventismo. Isso mesmo, o Elias Soares tem apresentado uma apologética de um nível muito baixo quando o assunto é sobre os adventistas do sétimo dia. Alguém poderia dizer, Ricardo, mas você não está sendo corporativista? Não. Alguém pode até dizer isso, cara, você pode estar puxando sardinha para o lado do Leandro Quadros, para o lado do adventismo. Não, eu estou me atendo aos fatos e os fatos me forçam a ser realista. E a realidade é essa. O Elias Soares, ele tem brincado com a apologética, ele não tem apresentado uma apologética madura, responsável e com seriedade. Algumas vezes, adventistas já debateram no programa Vejam Só e não se saíram bem nesses debates. E eu procurei essas pessoas e expus minha opinião. Disse, olha, você não foi bem no debate, não se saiu bem. Ou seja, então, diante dos argumentos, diante das ideias que têm sido expostas, eu posso afirmar, o Leandro Quadros, ele travou o Elias Soares. Conforme eu afirmei, o Elias Soares brinca com a apologética. Sabemos que a apologética significa a defesa da fé. Mas chega a certos momentos que o camarada tem que parar e dizer, peraí, os meus argumentos não estão sendo mais satisfatórios. Os meus argumentos, eles foram refutados. Eu não estou conseguindo, de fato, refutar os argumentos do meu interlocutor. Chega um momento que o camarada tem que dar o braço a torcer e reconhecer que aquilo que ele está defendendo é indefensável diante da palavra de Deus. Mas para isso, requer aí humildade. Parece que humildade é uma virtude que o Elias Soares não tem. Eu não questiono o caráter e a pessoa do Elias Soares. Estou questionando a forma precária e deficiente dele fazer apologética. E por que esse vídeo traz como título Elias Soares está travado pelos adventistas? Ora, porque os seus argumentos foram todos refutados. Chegou o momento em que o Elias Soares percebeu que não consegue mais contrapor os argumentos que foram colocados diante dele. E ele tem demonstrado diante disso um certo desespero, desequilíbrio e até mesmo frustração. Por quê? Porque não consegue mais refutar os argumentos que, por exemplo, foram aí utilizados pelo professor Leandro Quadros. E o Elias Soares, sempre que está encurralado, sempre que ele está numa situação que não consegue se contrapor ou continuar defendendo aquilo que ele
defende sobre a questão da imortalidade da alma, ele recorre àquela velha narrativa falaciosa. A pergunta que travou os teólogos adventistas. A pergunta que travou os teólogos adventistas. Eu acho que você já deve ter ouvido aí o Elias Soares usar esse velho chavão que na minha ótica e na ótica do Adventismo no sétimo dia é falacioso. E quando eu digo falacioso, é usando mesmo aí a etimologia da palavra. É uma narrativa mentirosa. Ou seja, ele está se utilizando de uma mentira para poder se sobressair de algo do qual ele não tem mais respostas. Então sempre que você vê, ouvir o Elias Soares usar esse chavão falacioso, a pergunta que travou os teólogos adventistas, saiba que ele está dizendo assim, olha, eu não tenho mais resposta, eu não tenho mais saída, não consigo continuar defendendo o que eu venho defendendo, então eu vou recorrer aqui a esse chavão aí, a pergunta que travou os teólogos adventistas. Essa tática utilizada pelo Elias Soares é conhecido como o argumento do homem de palha, mais popularmente conhecido como o argumento do espantalho. Ou seja, ele cria um argumento, começa a bater nele simplesmente para desviar o foco daquilo que faz parte do assunto, daquilo que é o cerne da questão. Ou seja, ele não consegue responder, não consegue refutar, está sem saída, então recorre à sua narrativa falaciosa, simplesmente para poder bater nesse argumento do espontâneo e desviar o foco daquilo que é importante. Quando eu digo que esse argumento é falacioso, no sentido primário da palavra, que é um argumento mentiroso, não de que o Elias seja mentiroso, mas o seu argumento ele é mentiroso porque ele está pautado numa falácia. Porque esse argumento, essa pergunta do Elias Soares já foi respondido. A pergunta que travou os teólogos adventistas na ótica do Elias Soares está pautado na questão da ressurreição de Moisés. Ele utiliza Josué capítulo 1, versos 1 e 2, e Primeiros Escritos, página 164, para tentar colocar Ellen White contra aquilo que está escrito no livro de Josué, para tentar dizer que Moisés não ressuscitou. Mas veja bem, essa pergunta já foi respondida. Recentemente o Leandro Quadros, ele fez um e-book, e esse e-book algumas pessoas puderam participar dela, dentre elas o pastor Sérgio Monteiro. E eu vou deixar aqui o link desse e-book na descrição desse vídeo para você poder acessar e ver que de fato essa pergunta já foi respondida. E o pastor Sérgio Monteiro, ele cuidou ou ele abordou exatamente esse tema de Josué capítulo 1, versos 1 e 2. O pastor Sérgio Monteiro está doutorando em línguas semíticas, é um cara muito bom no hebraico e no grego, e ele aborda na língua original aquilo que Josué capítulo 1, versos 1 e 2 está dizendo. Ou seja, a pergunta que segundo Elias travou os teólogos adventistas já foi respondida. Agora, o que me chama a atenção, ou o que mostra que de fato a apologética do Elias Soares não é feita com seriedade, com responsabilidade, é porque ele omite algumas informações. Se o Elias Soares fizesse uma apologética séria, qual seria a dele? Ele teria que chegar e dizer, pessoal, é o seguinte, eu apresentei aqui uma pergunta que na minha ótica travou os teólogos adventistas, mas o pastor Sérgio Monteiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia apresentou uma resposta, e a resposta é essa. E agora eu vou refutar a resposta do pastor Sérgio Monteiro. Isso sim é apologética, isso sim é fazer apologética com seriedade, de forma madura e com responsabilidade. Mas não, ele simplesmente omite para os seus inscritos certas informações, dentre elas essa que eu acabei de falar. Ele não diz para os seus inscritos que o Sérgio Monteiro respondeu essa pergunta, que o Leandro Quadros abordou a questão das primícias lá no e-book. Então, senhor Elias Soares, com todo respeito, eu lhe pergunto, por que omitir essas informações para os seus inscritos? Mostre para eles que a pergunta já foi respondida. Agora, se a resposta não te satisfaz, mostre a sua contra-resposta. Como eu disse no início, o senhor fere não somente os princípios da apologética, como também os elementos básicos da dialética. Como é que o senhor quer manter um diálogo saudável, chegar a uma conclusão positiva, pulando ou ferindo aí os elementos básicos de uma boa dialética, de uma boa discussão? Não pode somente mostrar sua tese e omitir a antítese, omitir o contraditório, o argumento que contrapõe a sua tese. O senhor tem que colocar diante dos seus inscritos tudo, para a partir daí eles poderem observar, analisar e chegar a uma conclusão. Então,
Para o senhor fazer uma apologética séria, o senhor tem que seguir esses passos. Agora, sabe por que eu acho que o senhor não faz isso? Simplesmente porque um dia que o senhor admitir que a pergunta que travou os teólogos adventistas já foi respondida e nada está travado, parte do seu livro vai perder relevância. Por quê? Porque o senhor colocou isso no seu livro. Tem uma parte lá no seu livro que aborda essa questão e está escrito assim: a pergunta que travou os teólogos adventistas. Então, no dia que o senhor admitir que essa pergunta não travou ninguém e que existe resposta para ele, e o senhor não consegue trazer uma contra-resposta, refutar aquilo que o pastor Sérgio Monteiro colocou no e-book, parte do seu livro vai perder relevância. E assim, o senhor não vai poder continuar vendendo esse livro, pelo menos para aqueles que são interessados nessa questão. Por que então que o senhor não prova que o pastor Sérgio Monteiro está errado nessa questão? Faça isso, prove, aí sim o senhor vai poder dizer: os adventistas, os teólogos adventistas foram travados com essa pergunta. A partir de hoje, senhor Elias Soares, sempre que o senhor gravar um vídeo com esse título, a pergunta que travou os teólogos adventistas, a pergunta que nós iremos fazer, não somente os adventistas do sétimo dia, mas aqueles que são sinceros e buscam a verdade sobre essa questão. Eles irão te indagar, irão te perguntar assim: peraí, está travado os teólogos? Mas o senhor já mostrou a resposta do pastor Sérgio Monteiro? O senhor já trouxe uma contra-resposta? Já provou que o Sérgio Monteiro está errado nessa questão? Enquanto o senhor não fizer isso, o senhor não tem o direito de dizer que os teólogos adventistas do sétimo dia estão travados. E se assim fizer, vai estar provado definitivamente que esse argumento ele é falacioso. Tá bom, senhor Elias Soares? Siga essa dica, siga esse conselho, faça uma apologética séria e com responsabilidade. De uma forma bem rápida, eu quero mostrar aqui para vocês 5 pontos que provam de forma bem objetiva que o Elias Soares foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Primeiro ponto. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu fiz uma pergunta para o Elias Soares em um grupo no Facebook e ele se propôs em responder por 2 vezes e até hoje ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque a resposta a essa pergunta, ela joga por terra o argumento falacioso que ele utiliza acerca das primícias para tentar dizer que Moisés não foi o primeiro a ser ressuscitado em corpo glorificado. Teve aí um outro jovem que tentou responder essa pergunta, trocamos algumas ideias, mas o Elias Soares, ele nunca respondeu. E até hoje eu espero aí a resposta dele. O vídeo que eu fiz com essa pergunta tem como título: o Elias Soares foi travado por Ricardo Oliveira. Ou seja, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo que eu estou falando e você vai poder ver aí o teor dessa pergunta. Segundo ponto que prova que o Elias Soares foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Ele não topou debater com o pastor Sérgio Monteiro. Isso mesmo, o Elias Soares ele não teve coragem de debater com o pastor Sérgio Monteiro. Esse mesmo Elias que eu mostrei aqui em vídeos anteriores, que desafiou qualquer teólogo, qualquer apologista para debater sobre a questão da ressurreição de Moisés, no rádio, na televisão ou em qualquer outro lugar, ele não topou debater com o pastor Sérgio Monteiro. 2 perguntas eu pedi para o pastor Arthur para deixar formulada para os ouvintes, porque eu deixei na internet, no meu Facebook, já faz 1 mês e ninguém me respondeu. Mandei para alguns renomados professores, inclusive que tem programa de televisão e tudo mais, eles também não me responderam. Mas quem sabe alguns desses paroleiros ditos apologistas fabricados no fundo do quintal, eles possam até me responder, né? Às vezes, de onde a gente menos espera, sai a resposta, né? É sobre a suposta ressurreição de Moisés. Bom, pessoal, olha, a pergunta a seguir, como eu já disse, ela foi formulada já faz um tempo, mas ninguém respondeu. E esta pergunta, ela põe em xeque, o que ela é bastante contundente, porque ela põe em xeque a doutrina do sono da alma e as afirmações de Ellen G. White. A pergunta é, preste bem atenção, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Micael, por que mais de 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que ele estava morto? Eu tenho a resposta assim, eu só não vou dar, porque eu estou aguardando a manifestação dos nossos interlocutores sobre um possível debate, que eu já propus para eles na televisão, no rádio, onde eles quiserem. Até propus, claro que sem falar com o pastor Arthur, emendar 2 programas de uma vez só, mas eles fugiram, não querem saber. Lá na televisão também fugiram, entendendo? Eu propus para nós debatermos essa questão
fugiram. E eu estou aberto para o debate e nós temos aí muitas questões para travá-los, porque é mais um trunfo para que, se porventura eles tiverem coragem de aceitar o debate no ar, eu vou apresentar. Eu mostrei aqui em vídeos anteriores que o Elias Soares fez um desafio no programa de rádio, e ele desafiou alguns apologistas que ele estava tendo ali um embate naquele momento. Eu acho que era o Marcos Alves, o Alexandre Bernardes e outros ali. Mas ele não parou por aí, ele disse: olha, eu topo debater com os apresentadores da TV Novo Tempo, já mandei e-mail para lá, mas não obtive resposta. Chamou os apologistas de pauloleiros, ou seja, o Elias Soares mostrando aí toda a sua arrogância desafiadora. E no momento que o pastor Sérgio Monteiro aceitou o seu desafio, propôs debater com ele no programa Vejam Só ou fazer um caderno de debate, ele simplesmente não topou, não aceitou. Uma das formas que o Elias Soares utilizou para não ter que debater com o Sérgio Monteiro: Ricardo, primeiro eu quero debater com você, mas para a surpresa dele, eu topei debater com ele, por escrito, não por vídeos, nem presencial, mas por escrito sim. Existem modelos de debates com moderadores, bem organizados, que olha, tá bom, se essa for a forma que tem para o senhor ter que debater com o Sérgio Monteiro, então nós debatemos sim por escrito, mas até agora não obtive resposta do pastor Elias Soares. E outro ponto interessante: Elias Soares, não é o senhor que está dizendo que os teólogos adventistas estão travados? Então por que esse receio de debater com o Sérgio Monteiro? Se está travado, o senhor já entra no debate e ganha. Está entendendo que o chavão falacioso que o senhor está usando, ele depõe contra o senhor mesmo? Se os teólogos adventistas estão travados, por que somente... Então por que o senhor não aceita debater com o pastor Sérgio Monteiro? Será que todos estão travados, menos o pastor Sérgio Monteiro? E um dia desse o Elias Soares falou bem assim para mim lá no Messenger, né? Ou no Messenger: Ricardo, mas por que essa cegueira de ter que debater com o Sérgio Monteiro? Será que o Leandro Quadros não dá conta? Eu disse: olha, o Leandro Quadros já debateu com o senhor sobre a ressurreição de Moisés. Já debateu com o Carlos Augusto Vailate. O Leandro Quadros fez um e-book, já expôs todas as suas ideias, argumentos, o que ele pensa sobre o assunto. O pastor Sérgio Monteiro não. E o Leandro Quadros já debateu com o senhor Elias Soares, mas o senhor ainda não debateu com o pastor Sérgio Monteiro. E foi o senhor que fez o desafio. Então, enquanto o senhor continuar com essa insistência de que os teólogos estão travados, eu vou continuar com a minha insistência de que o pastor Sérgio Monteiro refutou essa sua pergunta e está disposto a debater com o senhor. O senhor que não está tendo coragem de debater com ele, tá bom? Terceiro ponto que prova que o Elias Soares foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Até o momento ele não trouxe aí uma contra-resposta ou uma refutação daquilo que foi exposto no e-book que foi feito pelo Leandro Quadros. Quarto ponto que prova que o Elias Soares foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Recentemente o Leandro Quadros fez um vídeo onde apontou 15 erros do pastor Elias Soares. E até o momento o Elias Soares não trouxe uma resposta a esses 15 erros que foram expostos pelo Leandro Quadros. O Elias Soares até tentou, gravou um vídeo com o título Os 30 erros do Leandro Quadros, mas no dia seguinte o Elias Soares ele excluiu o vídeo. Perguntei a ele qual foi o motivo e até o momento ele não me respondeu. Por que será? Perceberam que eu não estou sendo corporativista, que eu estou sendo realista, que a apologética apresentada pelo Elias Soares é deficiente e precária? O Leandro Quadros fez um vídeo, mostrou os 15 erros do Elias Soares em relação à imortalidade da alma. Então qual seria a atitude correta do Elias Soares? Mostrar que o Leandro Quadros errou, que os 15 erros apresentados por ele não é verdade. Tem que trazer uma contra-resposta, uma refutação daquilo que foi apresentado pelo Leandro. Mas não, qual é a saída dele? A pergunta que travou os teólogos adventistas. Pode ver, sempre que ele se encontra encurralado, ele recorre a esse velho chavão, a essa narrativa falaciosa, como eu falei aqui no início do vídeo. Quinto e último ponto que prova que o Elias Soares foi travado pelos adventistas. No final desse vídeo feito pelo Leandro Quadros, onde ele aponta os 15 erros do Elias Soares, ele fez uma proposta para o Elias Soares.
Porque o Elias Soares está querendo debater com o Leandro Quadros no Vejam Só. Ou seja, o Leandro Quadros disse, eu debato com você qualquer tema que você queira. Dom de línguas, arrebatamento secreto, sábado, qualquer tema que o senhor queira debater. Mas primeiro eu quero que o senhor debata aí com o pastor Sérgio Monteiro. O senhor não quer debater sobre as primícias? O senhor não quer debater sobre Josué capítulo 1, versos 1 e 2? Ora, o pastor Sérgio Monteiro abordou essa questão aí no e-book. Então, depois que o senhor debater com ele sobre esse tema, eu debato com o senhor qualquer tema que o senhor queira. E se o Elias Soares, porventura, cogitar de que o Leandro está fugindo do debate com ele, isso não será verdade por duas questões. Primeiro, o Leandro Quadros já debateu com ele, certo? Segundo, o Leandro Quadros está se propondo debater com ele depois que ele debater com o Sérgio Monteiro. E terceiro, ele terá, se ele usar esse raciocínio, ele terá que admitir que também fugiu do debate com o pastor Sérgio Monteiro quando propôs debater comigo primeiro. E para finalizar, eu quero lembrar ao senhor Elias Soares que o desafio partiu dele. Foi ele quem desafiou em um programa de rádio os teólogos adventistas para um debate no rádio, na TV ou em qualquer outro lugar. Então saiba, senhor Elias Soares, que não somos nós que ficamos insistindo que o senhor debata com o pastor Sérgio Monteiro. É que o pastor Sérgio Monteiro foi o que aceitou o seu desafio e está disposto a provar que essa pergunta não travou ninguém, tá bom? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saiba que o Elias Soares não vem fazendo aí uma apologética séria, madura e com responsabilidade diante de tudo aquilo que eu acabei de expor para cada um de vocês, tá bom? Vamos orar pelo Elias Soares, que ele possa mudar esse tipo de atitude e assim juntos podemos crescer na graça de Deus. Um abraço, fique na paz, curta esse vídeo e até mais. Que bom que você veio a esta página. Se você veio a esta página é porque você não é um cristão papa sermões. Se você está nesta página é porque você não quer ser um ouvinte passivo e nem ficar esquentando o banco da igreja. Você quer fazer a diferença, você quer desenvolver os seus dons espirituais. E eu tenho um curso de pregação bíblica, ou um curso de homilética, que vai lhe ajudar a desenvolver os seus dons espirituais. Vai ajudar a você a estudar a Bíblia de uma forma diferente e a apresentá-la de uma maneira que impacte a sua vida e a vida das pessoas. Então dê uma olhada na página aqui abaixo, veja a grade curricular do curso, veja os benefícios, os bônus que você vai ter e decida hoje fazer a diferença, fazer algo pelo reino de Deus. Eu espero que este curso seja uma bênção na sua vida. Vai ser um prazer para mim poder lhe assessorar ao longo